Vamos girar a informação? Na tela do Balanço Geral, você vem comigo. A gente volta até a cidade de Nova Ponte, onde a nossa equipe está acompanhando um importante julgamento. Danilo Cacheta tem novas informações e esse julgamento tem ligação com o caso do empresário Riso, de um crime absurdo, de um duplo homicídio. E hoje quem está sendo julgado é o advogado do Riso, advogado na época das empresas do Riso. O Danilo tem novas informações sobre esse julgamento. Por favor, Danilo. Sim, Rafael, continua aqui então sentado no banco dos réus do Fórum de Nova Ponte, o advogado Daniel Ricardo Davi Souza, de 42 anos. Ele foi apontado pelo Ministério Público como participante desse duplo homicídio que aconteceu em março de 2002 e envolve o empresário José de Jesus Riso e outras duas pessoas além do advogado Daniel. Esses outros três já foram condenados no ano passado e agora então está sendo levado a julgamento o último dos acusados. Olha, Rafael, aqui agora neste momento o réu Daniel está sendo ouvido pelo Ministério Público. É a fase dos interrogatórios. O promotor de justiça que veio de Belo Horizonte para fazer a sustentação oral aqui no Tribunal do Júri de Nova Ponte, ele está fazendo as perguntas do interrogatório ao réu. Depois disso, ele também vai responder as perguntas da defesa e, eventualmente, se o conselho de sentença, algum dos jurados também tiver alguma pergunta a fazer a ele. Mas antes disso, mais cedo, aconteceu uma coisa que surpreendeu a todos. O advogado Robinson Divino Alves, que foi contratado pela família das vítimas para fazer a assistência de acusação do réu aqui no tribunal, ele chegou e apresentou uma carta. Esta carta estaria sendo escrita por Jocineide. Jocineide é uma das parentes de Marco Antônio Real Aquino, que era uma das vítimas. Ela apresentou essa carta, o conteúdo da carta não foi divulgado, mas logo em seguida o advogado Robinson Divino também apresentou um requerimento. Nesse requerimento, ele dizia que os clientes dele, ou seja, a família das vítimas, disse que não acredita na culpabilidade do réu Daniel Ricardo Davi Souza. Ele apresentou, inclusive, esse requerimento pedindo para se afastar da sustentação oral. Antes disso, também ele pediu um tempo a mais, porque, para a gente entender, Rafael, no Código de Processo Penal, a acusação tem um prazo para falar e defesa tem um prazo para falar. E o Robinson Divino, que seria o assistente da acusação, poderia ocupar parte desse tempo da acusação, né? Só que o Ministério Público falou, não, nós não vamos autorizar parte da acusação para fazer a defesa dele ou a sustentação oral dele. Aí ele resolveu apresentar um requerimento para tirar a sustentação oral. Mas o que mais surpreendeu a todos é que durante essa leitura desse requerimento, o Ministério Público levantou a suspeita de que o advogado Robinson Divino teria algum envolvimento com o réu, inclusive do ponto de vista político e econômico. Ele deixou aqui o fórum agora há pouco e nós conversamos com ele. Vamos ver. O Ministério Público colocou em suspeição um relacionamento do senhor, talvez um envolvimento com o réu. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu faço o seguinte... Eu sou advocacia de partido, eu represento o interesse da minha cliente. Eu não represento o Ministério Público, nem a Justiça, eu represento os interesses do meu cliente. Meu cliente me determinou, eu cumpro, desde que esteja dentro da ética e da lei. E isso está. Existem provas, doutor, que sustentem que ele é inocente? Como eu disse, eu não vou comentar. Foi uma decisão da minha cliente, eu sou advogado dela e tenho que atender, ok? O que tinha o conteúdo da carta? Vocês vão ter oportunidade de ter acesso nos autos, já que o juiz não autorizou a divulgação em virtude de que não foi observado o prazo, já que eu recebi ela, né, nesses dias agora. Pois é, Rafael, tá aí então a fala do advogado Robinson Divino, ele deixando aqui o fórum agora há pouco, ele não quis dar mais esclarecimentos, só disse que os clientes dele, que são familiares das vítimas assassinadas nesse duplo homicídio em 2002, acreditam na inocência do réu Daniel Ricardo Davi Souza, que está sendo julgado hoje, portanto não fazia mais sentido para que ele continuasse aqui no plenário do Tribunal do Júri. Bom, a sessão continua, Rafael, nós vamos acompanhar e trazer, claro, todas as informações aqui na programação da TV Paranaíba. Tá certo, obrigado Danilo, direto de Nova Ponte, acompanhando todas as informações e, claro, nosso jornalismo presente em relação a esse julgamento que está acontecendo agora lá na cidade.